Bom dia, Selma. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Então vamos iniciar as nossas aulas. Olha só, eu separei 7 pontos que eu acho que são pontos que eu vi aí dentro das informações que vocês me passaram, que eu acho interessante a gente estudar, tá bom? Então eu vou começar aqui nessa aula com o primeiro ponto. Na segunda aula a gente faz o segundo e assim por diante, tá? Então vão ser 7 aulas no total. Nesse primeiro ponto, ó, eu vou falar para vocês da importação do DWG dentro do SketchUp, porque foi um dos itens que eu reparei que quando o Guilherme me mandou o desenho, ele importou o DWG direitinho, mas parece que você, Guilherme, trabalhou dentro do arquivo DWG, misturando as linhas que trouxe do AutoCAD juntamente com o desenho que você estava fazendo no SketchUp. E isso daí, na verdade, é um grande problema, viu, cara? Porque a gente depois não consegue limpar esse desenho da forma correta. Mas vamos lá, vamos olhar isso aí na prática, a gente já vai entender, tá bom? Então eu vou ir primeiro para o meu AutoCAD, só lembrando um detalhe importante, que o meu software não é o AutoCAD, é o IntelliCAD, então ele tem uma carinha um pouquinho diferente, tá ok? Pode ser que alguns quadros que apareçam aqui sejam um pouco diferentes do de vocês, mas não tem problema nenhum, as informações, né? O foco do que a gente vai falar aqui é exatamente o mesmo. Então vou fazer o teste também utilizando esse pequeno desenho, que é um desenho que eu uso no curso de SketchUp. Vai funcionar para a gente aqui da mesma forma. Então dentro do AutoCAD, o que é importante saber? Primeiro, se o nosso desenho está realmente em metros, tá bom? Porque é assim que o SketchUp vai enxergar. Então eu vou dar um zoom aqui no meu desenho, ó, e para mim fazer essa conferência, eu vou olhar as cotas existentes, por exemplo, essa daqui, ó, 3,50 m, tá bom? Será que tem 3,50 m mesmo? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa informa na tela uma metragem e aí quando você vai tirar a medida real do desenho, ele está em outra escala e a informação está totalmente errada, né? Então a gente precisa que o desenho realmente esteja 1:1 em metros para daí funcionar isso direitinho no SketchUp. Então é simples, eu vou simplesmente tirar uma cota desse ponto aqui a esse ponto, olha lá, ó, e conferir se tem realmente 3,50 m, se esse desenho realmente está falando a linguagem de metros. Tô vendo aí que tá, né? Tá direitinho. Então, perfeito, sem problema nenhum. Vamos voltar aqui. Segundo ponto importante, pessoal, é a ponto de inserção do nosso desenho no AutoCAD para que funcione bem lá no SketchUp. Então, vocês estão vendo esse eixo que está aqui, ó, esse XY. Se você der uma olhadinha, às vezes quando a gente fica muito perto, olha, com o zoom ou muito longe dele, ele fica estático aqui no canto esquerdo da tela. Porém, se você for dando um zoom, olha, for abrindo, você vai ver que ele tem uma posição fixa na tela. Essa posição fixa é a posição 0,0 do AutoCAD, é o início de tudo. E esse início de tudo é o ponto de inserção, que também vai ser o nosso início lá dentro do SketchUp, tá? Então, quando eu clicar para inserir um desenho dentro do SketchUp, ele vai ser esse daqui, ó, o ponto de inserção, tudo bem? E aí é que pinta um problema. Às vezes as pessoas deixam o desenho longe demais do ponto de inserção. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou dar bastante zoom e vou colocar meu desenho aqui, ó, bem longe. Então o que acontece? Quando eu estou olhando meu desenho, ele está aqui na tela. Quando eu for inserir ele no SketchUp, eu insiro e parece que nada acontece. Por quê? Porque o desenho caiu super longe do meu ponto inicial no SketchUp. Só lembrando, o ponto inicial do SketchUp também é esse pontinho aqui, ó, 00, onde a gente está vendo o cruzamento aí dos eixos aqui no SketchUp, tá bom? Então, voltando aqui para o AutoCAD. O que a gente deve fazer, pessoal? Vai dando zoom aí, ó, localiza quando o eixo estiver fixo na tela, olha, se mexendo, e aí você vai mover o seu desenho o mais próximo possível daquele eixo, ok? Vamos dar um zoom aqui, ó, ainda não está até tão próximo, vamos novamente. Vamos pegar aqui e vamos dar um pouco mais de zoom. Ótimo, agora está bem pertinho, né? Agora está bem perfeito. Então eu já não vou ter grandes problemas. Lembrem dessa posição, que quando a gente inserir isso dentro do SketchUp, vocês vão ver cair certinho com essa distância do eixo 00 do SketchUp. E o último ponto, dos nossos 3 pontos importantes aqui dentro do AutoCAD, é conferir se o units do AutoCAD realmente está falando em metros. Porque é o seguinte, né, pessoal? A gente imagina que a cota válida dentro do AutoCAD é aquela que a gente está desenhando.
mas não é. O AutoCAD tem uma configuração de metragem e quando a gente importa um desenho, né, a gente exporta aqui do AutoCAD e depois vai importar dentro de um outro software, ele considera a medida do sistema e não a medida que você está olhando. Então, por exemplo, se a gente está olhando em metros, a configuração do AutoCAD tem que estar em metros, tá bom? Porque se ela estiver em polegadas, milímetros, alguma coisa assim, os tamanhos vão cair diferente quando você importar esse desenho aqui dentro de outro software. Então, para a gente conferir isso, a gente utiliza o comando units, ó, do jeitinho que eu digitei aí na tela, tá? UNITS. Dá um Enter, a gente vai cair nesse quadrinho, tá? Esse quadrinho aqui é o único quadrinho que é diferente um pouquinho aqui do meu IntelliCAD, aí com o AutoCAD de vocês. As informações são exatamente as mesmas, tá? É só a coloração do quadrinho que é um pouquinho diferente. E essa opção aqui, ó, escala de unidades, é que a gente precisa conferir se ela está em metros. Repara que ela tem muitas opções, olha. E normalmente, tá? O padrão não é vir em metros, o padrão é vir ou em polegadas ou milímetros. Então, ó, clique em metros, é a opção do meio, tá ok? Confirma. E aí sim tá tudo legal, porque a gente está com o desenho posicionado da forma correta, a gente está com a escala do desenho na forma correta, 1:1 em metros, e a gente já configurou o AutoCAD para entender que o nosso desenho é metros. Nesse ponto a gente terminou por aqui. Então eu vou salvar o desenho, vou já fechar o meu AutoCAD e vindo aqui para o SketchUp, vou fazer a importação dele. E aí vai dar tudo certinho, tá? Então eu vou vir aqui, ó, arquivo, importar, vou selecionar o meu desenho que está aqui na área de trabalho do meu computador e vou fazer a importação. Então a gente aguarda um pouquinho. E pronto, o desenho já está importado. Repara, primeira coisa interessante, ó, que ele caiu exatamente próximo ao nosso eixo 00 aqui, ó, do SketchUp, porque foi assim que a gente deixou lá no AutoCAD, tá bom? Outra dica importante é que aqui nessa minha importação, ela até demorou um pouquinho mais, né, do que normalmente demora uma importação de AutoCAD, porque eu trouxe achuras e trouxe textos e cotas. Isso normalmente não acontece. Se você estiver importando um desenho aí seu e reparar que não veio achuras e não veio texto e cotas, é porque na verdade o SketchUp não importa esse tipo de elemento. Para mim fazer essa importação aqui, eu acabei explodindo as achuras, que nem está aqui em cima, olha, para que elas apareçam. Aí não virou mais achura, virou uma sequência de linhas, né? O que não é muito aconselhável. Eu faço isso daqui só para o pessoal de aula entender direitinho o desenho, tá? E os textos também, porque a gente tem algumas tabelinhas aqui ó, de portas e janelas, também cotas, que eu quero que o pessoal de curso acompanhe, mas normalmente isso não é trazido. Então eu também explodi os textos. Esses textos agora são desenhos, não são mais textos comuns. Mas isso, pessoal, só para compreensão melhor em aula, tá bom? No mundo real isso não vai acontecer, isso não vai vir. E se vier, até é um pouco ruim, porque atrapalha, aqui tem muita informação aqui na hora da gente desenhar, então atrapalha um pouquinho a colocação do desenho, né, sobre esse desenho aqui do AutoCAD dentro do SketchUp. Então, não se preocupem com isso, esse meu desenho aqui é um pouquinho diferente. E aí o que acontece? Olha, quando eu trago um desenho para cá, eu vou dar um clique nele e reparo que ele já é um objeto agrupado, tá bom? Isso aconteceu porque já existia um elemento aqui dentro do SketchUp que eu não importei, que era o bonequinho padrão do SketchUp. Vale lembrar que se eu tivesse apagado esse bonequinho padrão e não existisse nada dentro do SketchUp, esse desenho que eu importei do AutoCAD não ia vir agrupado, ele ia vir aberto, tá bom? E isso é um problema. Então o SketchUp já acelera, né, esse processo de resolver um pequeno problema para a gente, agrupando automaticamente. E por que agrupando automaticamente? Porque se eu começar a desenhar sobre esse meu desenho, que é o que aconteceu aí no desenho de vocês, tá? Então se eu começar a desenhar e o meu desenho de AutoCAD não tiver agrupado, a cada objeto que eu desenhar aqui, eu vou grudar nessas linhas e textos base. E aí, pessoal, fica um problemaço, tá? Fica um problemaço, tanto de dificuldade para a gente desenhar, porque o desenho começa a ser recortado de uma forma que a gente não quer, quanto de uma forma quase impossível depois de eu apagar o desenho do AutoCAD quando eu já tiver avançado no meu desenho e não quiser mais ele,
porque ele está todo grudado ao nosso desenho. E isso não vai acontecer se ele estiver agrupado. Vamos fazer esse teste, tá? Então eu vou tirar, olha, uma cópia do meu desenho, vou puxar aqui para o lado. Ok. Eu vou até apagar também a pessoa aqui do SketchUp, né? A gente já não precisa mais dela. E olha, vamos lembrar então que esse desenho da direita, eu vou desagrupar ele. Então eu vou dar um botão da direita e vou desassociar, ok? Repara que quando eu clicar agora, ó, ele não é mais um grupo, ele está sendo considerado como linhas individuais. Tudo bem? Ó, eu consigo pegar pequenos pontos individualmente. Ele é um desenho solto. Já aqui no nosso desenho da esquerda, ele é um grupo, como deveria ser. Então eu vou desenhar, só para a gente simular aqui, olha, um dos pisos aqui, ó, um dos cômodos da casa e uma parede. Então, utilizando o desenho em grupo, o que eu faria? Clicaria em um ponto, clicaria em outro, pronto, já tenho o chão. Vou dar 2 cliques nele e vou agrupar, para que ele não grude com os outros objetos. Vou vir agora para a parede. Então, vou desenhar daqui até aqui, olha, e vou elevar a minha parede. Eu vou levar apenas 1 metro, só para ficar didático aqui, tá? A gente não precisa levar muito a sério. E vou continuar seguindo aqui, ó, no meu desenho de parede, tá bom? Então, vamos passar por aqui, vamos passar por aqui. E a gente já termina esse ponto do desenho, tá? Aqui, essa parede aqui, ela é um pouquinho inferior, ok? Vamos vir aqui agora e vamos construir esse outro lado da parede. Então, repara o seguinte, olha, quando eu elevo uma parede, eu vou esticando ela e no momento que eu estou esticando ela, eu dou um cliquezinho no Ctrl para ele fazer uma pequena marquinha. Essa marquinha que ele criou aqui para mim, ó, já serve para mim conseguir ir elevando lá para outra ponta, ó. Então vou vir até essa linha, repara que eu encosto na linha para dar a medida que eu quero, clico e vou fazer o crescimento agora, Ctrl, ó, para ele fazer a marquinha até essa outra linha para ficar fácil de eu puxar para cá de novo. E assim, ó, a gente vem criando essa parede aí com grande facilidade. Então, beleza, pessoal. Vamos imaginar que a gente avançou até esse ponto, né? Então, eu vou dar 1, 2, 3, seguro o Shift, 1, 2, 3, para mim agrupar toda essa parede. O que acontece nesse momento? Olha, eu tenho soltinho, de forma individual, o desenho do AutoCAD. Posso movimentar ele, ó, apagar ele, fazer o que eu desejar, tá ok? Tenho também, nesse momento, o piso da casa soltinho, individual, posso apagar, posso pintar, posso fazer qualquer modificação sem atrapalhar os demais objetos. E tenho as paredes da mesma forma, ó, soltinhas, individuais, no qual eu posso pintar com facilidade, apagar, modificar do jeito que eu quiser. Já se eu tivesse esquecido de agrupar ou trabalhado no nosso desenho de AutoCAD sem agrupamento, pessoal, aí o negócio ia ser diferente, tá? Então vamos fazer a mesma coisa para cá, ó. No primeiro momento que eu venho e faço a colocação no meu piso, repara que ele já zoou com todo o visual. Por quê? Porque o SketchUp ele tem mania de quando a gente completa um ponto, a gente cria uma área fechada, ele já pega e completa demais áreas fechadas pra gente. Mais ou menos que nem aquele comando pick point do Ashura do AutoCAD, né? Você clica num ponto, ele tenta detectar para você áreas fechadas. É isso que ele faz. Então, ó, já tive meu primeiro problema. E para mim limpar isso daí, já começa a ficar ruim. Porque se eu vier e apagar essa parte, ó, eu ainda tenho essa parte. Aí eu vou ver, ó, eu tenho essa parte, eu tenho essa parte aqui. Perda de tempo. É um negócio completamente desnecessário, tá? Isso não pode acontecer e fica bem difícil da gente corrigir depois. Então, se você, sem querer, criar uma face e viu que grudou com os demais desenhos, já dá um Ctrl Z, volta para trás, né? Agrupa as coisas de forma direitinha para você depois conseguir fazer esse agrupamento de forma correta. Repara que até o chão aqui, ó, de acordo com a linha de corte, ele acabou sendo dividido. De acordo também, ó, com o desenho da porta. Então ficou, na verdade, uma porcaria, né? Vamos fingir que eu não liguei para isso e continuei. Vou criar agora a parede. Então vamos lá, ó. Eu vou criar uma parede aqui. Eu vou... Repara que já pintou mais um ponto aqui, né? Que eu não queria. Eu vou elevar ela a 1 metro e vou continuar fazendo um processo parecido com aquele que eu fiz para construir a parede. Tá? Então vamos lá. Vou fazer só esse ponto aqui, não vou fazer o ponto de lá não. Mas pessoal, mesma coisa, tá bom?
Essa parede aqui, ó, ela faz parte do desenho. Repara que eu dei 3 cliques para pegar ela, ó, eu peguei todo o desenho do AutoCAD, que estava pelo menos conectado a ela, né? Então se eu quiser mover, apagar ou qualquer coisa, olha lá, tudo indo junto. E se eu quiser pintar essa parede, por exemplo, posso pegar aqui uma cor, dar um clique e pintar ela? Não posso. Vou ter que ficar pintando pedacinho por pedacinho dessa parede para que eu consiga transformá-la na cor que eu quero. Ou seja, uma péssima ideia, né? Uma estratégia que não deve ser adotada para a gente fazer o nosso desenho. Olha como eu pintaria aqui no desenho que a gente fez todo agrupado de forma correta. Olha que legal. Eu vou pintar isso aqui de chão de uma cor, parede de outra. Olha que simples, como funciona melhor quando a gente agrupa os objetos e não deixa eles grudarem. Tudo bem? Então, fica a dica aí. Esse é o primeiro ponto que a gente deve se preocupar e que eu vi de bastante errado aí no desenho de vocês, tá bom? Tenho certeza que se vocês seguirem essas dicas aí, vai ficar tudo muito mais fácil. E não se preocupem, principalmente o Guilherme aí que está começando, porque isso é um erro tradicional, tá? Isso é uma coisa básica que todo mundo faz, que eu já fiz também, e a gente leva algum tempo para entender direitinho essas facilidades de grupo, mas eu tenho certeza que assim que você entender isso aí, cara, você vai ver que muda a sua vida e o SketchUp passa a ficar algo extremamente simples e rápido de trabalhar. Então é isso aí, até o próximo vídeo.